Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o assunto que eu queria tratar com vocês é de uma situação real que eu tive em um cliente essa semana que passou, que é o seguinte: nem tudo que é fácil de se fazer no Excel é tão simples de se fazer em DAX. Qual que é o case que eu queria compartilhar com vocês, a solução que eu tive? Eu fui num cliente que é uma rede de farmácia e lá os representantes, né, tem a área de produtos, de suplementos e tal. A farmacêutica paga uma comissão para a farmácia se atingir uma quantidade de produtos vendidos, né, de campanha que eles chamam. E eles têm uma tabelinha bem simples, que seria um modelinho assim parecido, ó, que é D até. Então, se o cara vender de uma unidade até 500, ele ganha R$ 185 por unidade. De 500 a 800, 290. De 800, acima de 800, o cara ganha R$ 650. Um exemplo hipotético aqui, que eu não posso trabalhar com os dados reais do meu cliente. Mas aí, qual que é o trabalho que eles tinham aqui que a gente teve que fazer em Power BI? Vou explicar a lógica no Excel. Então, muito simples aqui. Então, aqui eu tenho a tabelinha de vendas. Então, eu tenho aqui por data, por vendedor e a quantidade que ele vendeu. Tranquilo. Eu tenho que calcular a faixa que essa quantidade atende aqui dentro da minha tabelinha, né? Achando a faixa, eu vou fazer a comissão, que seria o que? A quantidade vezes o valor que ele vendeu. Simples assim. Essa tabelinha aqui, ela não tem competência, é um valor fixo. Então, como que a gente faria isso no Excel? Com o nosso bom e velho PROC-V, usando a estimativa, né? O valor aproximado. Então, como que eu faria aqui? Igual ao PROC-V, valor procurado, a quantidade. Vou dar um F4 para travar. Qual que é a minha tabela? Minha tabelinha está aqui. Dou um F4. Qual que é o índice? Qual que é a coluna dessa tabela que eu quero retornar? Eu quero retornar o que? O valor da faixa. Então, é a minha coluna 3. E aqui, ponto e vírgula, eu quero trazer a correspondência aproximada, que seria verdadeiro ou 1. Feito aqui. Beleza. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que na quantidade aqui de 680, a faixa aqui se enquadra 290. Será que é verdade? Ó? 290 está dentro dessa faixa aqui. Ó. Beleza? E aí, se eu quisesse calcular agora a comissão que o cara for ganhar, né? Vamos multiplicar aqui nesse exemplo hipotético. Eu faria aqui, ó, quantidade vezes a faixa. Tá aqui o valor. Simples assim. Vou vir aqui e vou. Como foi simples no Excel, né? Agora, como que nós faríamos essa mesma lógica dentro do Power BI em DAX? Então, aqui eu vou simular a tabela que a gente vai criar lá no Power BI. Então, agora, com os dados aqui, a quantidade, faixa e comissão, eu consigo fazer uma tabelinha lá. Ó. Inserir, vou criar uma tabela dinâmica. Vou colocar aqui. Opa. Vou colocar aqui mesmo. Então, eu venho aqui, vou colocar o filtro por vendedor. Aí eu quero ver a data. Vou colocar quantidade, a faixa e a comissão. Beleza, simples assim. Agora, se eu vir aqui e filtrar, ó, só o João. Ó, o vendedor João aqui, na quantidade que ele teve. Aqui a faixa de produtos que ele entrou por dia, ó. Ele entrou nas 3 faixas de comissão. E aqui seria o valor da comissão. Se eu vir aqui no José, na Maria e no Pedro. Legal. Isso no Excel foi muito simples de fazer. Vocês viram, o PROC-V com o valor aproximado resolveu o problema com a tabela dinâmica. Mas e fazer isso daqui no nosso Power BI, pensando em DAX? Primeiro ponto que eu já levanto: DAX não referencia célula, trabalho com tabela. Isso é conceito de BI. Como que a gente consegue fazer esse cálculo? Dá para fazer? Dá. Eu rachei muito aqui a testa para fazer. Eu encontrei uma solução. De antemão já vou falar assim para vocês. Essa foi a forma que eu achei. Com certeza vários colegas aí poderiam usar esse problema de N-formas. Isso que eu acho bacana no DAX. Assim como Excel, às vezes você resolve o seu problema de diversas formas.
Então eu testei aqui, questão de performance ficou legal, então essa dica que eu queria compartilhar com vocês, legal? Depois eu vou estar disponibilizando isso aqui no Google, disponibilizar aqui no Google Sheet para vocês, Google Sheet não, desculpa, vou colocar no Drive e compartilhar esse arquivo PBix com quem quiser baixar o exemplo para ficar em casa, tá? Vou compartilhar, então aqui eu tenho um arquivo, ó, em branco, que eu já puxei as tabelas, ó, então eu tenho aqui a minha tabela que eu chamei de comissão e a minha tabela dados, que são aqueles dados, igual do Excel. Então nós vamos fazer agora aqui no Power BI a mesma solução. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui, vou criar, eu tenho costume aqui já de criar essa tabela de medidas já para deixar organizado. Então eu vou chamar aqui, ó, medidas, mesmo que seja pouco, isso aqui já virou mania. Então, deixa eu fazer aqui. Legal. Primeira coisa que eu vou chamar aqui, eu já vou criar uma medida chamada quantidade, que é a quantidade vendida. Lembrando que isso aqui são dados hipotéticos, eu só quero mostrar a lógica, tá? Quantidade vai ser igual que uma sum da coluna quantidade. Beleza. Vou vir aqui e vou excluir. Agora eu venho aqui. Já tem a minha medida aqui. Agora, o que eu vou arrastar aqui? Eu vou criar uma primeira tabelinha, ó, que eu vou colocar aquela tabela de comissão para a gente ver os dados. Então eu vou vir aqui, ó, em tabela comissão e vou trazer os campos, ó, de, até e valor. Não vou agrupar, ó, não resumir. Pronto. Então aqui não tem que ter total. Beleza, então aqui, essa é a minha tabela referência, tá? Então a gente tem que fazer esse cálculo aqui. E aí eu vou ter uma outra tabelinha, que é o do nosso case, que eu vou trazer o que? A data. E aqui eu já vou deixar essa medida quantidade. Então tá aqui. E agora eu vou criar um segmentador por vendedor. Ok. Vou deixar na horizontal aqui. Então aqui eu tenho vendedor. Então se eu filtrar, já estou trazendo. Legal. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar as colunas de faixa, para eu saber qual que é a faixa, que é essa quantidade do dia que ele vendeu se enquadra, e qual será o valor da comissão que ele vai fazer. Aqui que a porca começa a torcer o rabo. Então, primeira medida que eu vou chamar aqui, eu vou fazer a faixa. Vai ser a mesma lógica para as duas, você vai ter que fazer um pequeno ajuste. Então aqui, ó, eu vou chamar essa medida de faixa. Eu preciso trabalhar com linha a linha, certo? Então, qual função que a gente usa aqui? A SUMX, porque ela é uma função iterante. Então, eu vou chamar aqui a SUMX. Qual que é a minha tabela? A minha tabela é o que? A minha fdados. Beleza. Agora, qual que é a expressão que eu preciso fazer, que eu preciso retornar? A SUMX, ela vai olhar linha a linha. Então, eu tenho que trazer a faixa por linha. Então, pensa assim, no dia 1/6, 680 representa qual linha da minha tabela aqui? Representa a linha 2, que vai ser o valor de 290. Depois, no dia 3, 931, ela tem que ser 650. Então, eu tenho que varrer linha a linha. Então, aqui, eu vou usar a função select columns, que eu vou criar uma coluna aqui, que vai me fazer esse range da minha tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar select columns, ó, retorna uma tabela com colunas selecionadas da tabela e com novas colunas especificadas pela expressão DAX. É o que a gente vai fazer. Então, vai aqui select columns. Qual que é a minha tabela? Eu não vou usar fdados, eu vou criar essa tabela. Essa tabela vai ser da onde?
da minha faixa de comissão. Então eu vou chamar qual função aqui? Eu vou chamar a filter, porque ela retorna uma tabela que foi criada. Aqui, qual que é a tabela que eu quero trabalhar? O nome da minha tabela aqui sim vai ser qual? Tab comissão. Criei aqui, ponto e vírgula. Agora eu tenho que dar expressão. Opa, cliquei errado aqui. Oh, caramba. Eita. Aqui agora na expressão que vem o pulo do gato. Eu tenho que achar aqui o acompanhamento de até. Eu tenho que criar vamos dizer assim, duas chaves de filtro aqui para trazer a minha tabela, certo? Então eu vou usar qual função aqui? A end. Ó, end. Eu vou verificar dois argumentos, tem que ser verdadeiros aqui. Aí aqui eu vou chamar, qual que vai ser a minha primeira lógica? Eu vou buscar lá na minha fdados a minha coluna quantidade, que é o valor que vou ter na minha tabela de comissão. Eu vou falar para ele, se esse valor da sua coluna quantidade for menor ou igual a minha tab comissão até, que é o máximo que eu posso ter, esse é o primeiro teste lógico. Ponto e vírgula. E qual que é o outro teste lógico? E se a minha fdados quantidade for maior ou igual que a minha tabela comissão D. Fazendo isso, agora eu criei a minha expressão dentro da minha filter. Então ele está criando o intervalo, ele está procurando o valor aqui agora. Pensa que ele está fazendo a relação aproximada igual do PROC-V. Ele está olhando de acordo com a quantidade, se ele vai dentro da tabela, do mínimo ao máximo ali que eu determinei da minha tabela. Com isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar, fecho aqui o filter, beleza. Agora eu venho aqui, ponto e vírgula. Opa, desculpa, eu fecho aqui. Aqui eu fechei. Opa, tem que fechar o end aqui agora. Fechei o end. Agora eu vou e fecho a minha filter. Legal? Agora eu voltei para select column, então já criei a tabela. A minha tabela aqui, pensa que ela tá virtual aí, eu já estou criando o intervalo dela. Qual que é o nome que eu vou deixar para essa coluna? Eu vou chamar essa coluna de valor comissão. Beleza? E aí, qual que vai ser a minha expressão? Eu vou retornar o quê? O meu valor da minha tabela comissão. É o valor que eu quero retornar aqui. Legal? Feito isso, eu venho aqui, eu fecho o argumento da select columns. E aí eu vou dar um enter, ó. Beleza. Só que aqui tem um pulo do gato. Se eu arrastar diretamente aqui, ó, criei a medida faixa, né? Ele trouxe. Vamos ver se está certo. Ó, ele trouxe 680. Qual que é a faixa? 290. 233. Qual faixa que é? 185. 931. 650. Então ele já começou a trazer por linha. Legal? Só que eu não quero esse totalizador, porque não tem sentido eu ter esse somatório aqui. Então, como que eu trato isso? A gente usa o if e a reason value. Então, eu venho aqui na faixa, aqui, ó. Vou dar um enter aqui, ó. E eu vou chamar o que? Um if, porque eu vou falar o seguinte, ó. Se, aí eu vou buscar a reason value. Olha lá, ele retornará true quando houver somente o valor da coluna especificada. O que eu quero falar para ele aqui, ó? Se a minha coluna fdados quantidade, essa daqui, for igual, né? Eu fechei. Resultado verdadeiro aqui, ó. For igual a blank, quer dizer que eu não tenho valor, então você vai ser blank. Caso ao contrário, você vai fazer a minha medida lá. Então,
vem aqui, deixa eu fechar aqui para ficar legalzinho. Me dentar aqui certo. Fechei o if. Olha lá. Então aqui, pensa que é o totalizador. Não tem um valor aqui da quantidade. Ele é branco. Então, ele não vai trazer. Legal? Então aqui eu já tenho a faixa. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente só tem que calcular o valor da comissão, que seria quantidade vezes a faixa. Como que eu fiz isso? Eu utilizei a mesma lógica da faixa. O que eu fiz aqui? Ó? Eu vim aqui, nova medida, e aí eu chamei de comissão. E aí aqui eu comecei com a SumX, contexto de linha, função iterante. SumX, qual que é a minha tabela? Minha tabela é a fdados, certo? Agora, qual que é a minha expressão? Agora aqui eu tenho o que? Vai ser a quantidade, a coluna quantidade da fdados, ó. Quantidade, vezes o que? A mesma lógica que a gente criou para achar a faixa. Eu vou buscar aqui o select columns, ó. Select columns. Vou chamar aqui a filter. Vou chamar a função. Aí aqui a tabela que eu vou chamar vai ser a tab comissão, ponto e vírgula. Aqui eu vou chamar a função end, que aí eu vou buscar o que? Se a minha fdados, fcomissão, tab comissão, minha fdados, quantidade for menor ou igual que a minha tab comissão até e a minha fdados quantidade for maior ou igual que a minha tab comissão D, com isso eu venho aqui e aí o meu fechei aqui, fechei a função filter, voltei para minha select columns, o nome da minha coluna vai se chamar valor comissão e eu vou retornar o que? A minha tabela comissão, o valor. Feito isso, fechei a expressão. SumX, deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. E agora aqui eu fecho a SumX, beleza. Vamos ver se deu certo. Agora eu venho aqui na medida. Vamos jogar aqui comissão. Colocar valores. Olha lá o valor. Tá aí, pessoal. Consegui trazer a mesma lógica. Vamos ver se está igual ao Excel. Ó. Se eu olhar o Excel, beleza, os valores, né? Vamos ver aqui, ó, o valor de comissão. 5879, 160, ó. 589760. 3971. 3971. Agora vamos ver se o filtro vai funcionar, ó. João. 1.668.470. João. 1.668.470. José. 1.437.345. Maria. 1.967.560. 1.967.560. E Pedro. 805.750. 785, 805, 785. Tá lá, pessoal. Então a gente chegou no mesmo valor. Só que vocês viram que é uma coisa que eu sempre falo, nem sempre, porque no Excel é simples de fazer, no DAX vai ser a mesma lógica, porque a gente não referencia a célula.
O PROC-V ajuda muito, porque você referencia a célula, busca a tabela, qual coluna que é, e se você quer a aproximação ou valor exato. Em DAX nós não temos essa opção, então nós temos que criar as tabelas, buscar os relacionamentos, por isso que acaba sendo um pouco mais complicado. E um case que eu achei muito bacana, porque isso no Excel foi muito simples de fazer. Só que no DAX eu demorei muito para fazer, até entender o contexto, de fazer tudo funcionar direitinho. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí e possa ajudar vocês nos seus projetos, legal? Muito obrigado aí, forte abraço.